Galera, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Pedro. Vocês já ouviram falar? Mas antes eu queria pedir a vocês para se inscreverem aqui no canal, acionar o sininho para vocês receberem todas as notificações e já deixa um like para ajudar aqui o canal. Mas voltando, Evangelho de Pedro, vocês já ouviram falar? Esse material é um texto extracanônico, ou seja, não faz parte do material do Novo Testamento, mas é um texto aí de suma importância para pensarmos primeiro a questão da tradição petrina em torno do tema da ressurreição de Jesus. Ponto 2, para a gente também estar falando sobre as comunidades que optaram por trabalhar com o tema da ressurreição. Afinal de contas, a gente sabe que nem todas as comunidades trabalharam com essa questão. O Evangelho de Tomé, por exemplo, Jesus não passa por essa morte e ressurreição. E no Evangelho de Tomé, Jesus é aquele que sempre vive. Apocalipse do João Visionário, nós também não temos a narrativa da paixão ali. Então, nós estamos aqui fazendo um recorte dentro desses cristianismos antigos, apenas falando dos cristianismos que optaram por trabalhar com o tema da ressurreição. E afunilando mais um pouco com comunidades que evocaram o nome de Pedro como a primeira testemunha ocular dessa ressurreição. Por que que eu resolvi começar pelo Evangelho de Pedro? Bem, o Evangelho de Pedro, ele é um material que está sendo ali, enquanto geografia, localizado em Antioquia. E por que que eu falo que Antioquia? Parece que no contexto ali já de século I, século II, a gente tem comunidades cristãs de base helenística que estão produzindo materiais em grego, evocando o nome de Pedro para sustentar, dar base às suas memórias, às suas tradições que estão sendo propagadas via oral e via textual. Além do Evangelho de Pedro, a gente tem o material de Marcos, o Evangelho de Marcos, que eu vou trabalhar aqui. A gente também tem o Querigma de Pedro, que faz parte de uma tradição clementina. A gente tem o material de Atos de Pedro, entre outros tantos materiais, que estão aí mais ou menos localizados nesse ambiente antioquano. Além disso, a gente também sabe que as tradições orais que Paulo evoca em suas cartas estão advindo de Antioquia. E lembra aqui a vocês que em 1 Coríntios 15, 5, Paulo vai nos informar que Jesus teria aparecido primeiro a Cefas, a Pedro. Então, mais uma vez aí vinculando essa tradição de Pedro com a região de Antioquia. Isso então nos leva a dar uma maior atenção ao Evangelho de Pedro para entender essa questão, uma vez que o Evangelho de Pedro é o mais antigo material que vai abertamente atribuir a figura de Pedro ao seu material. Esse seria o primeiro aspecto que chama a atenção para o estudo do Evangelho de Pedro. O segundo aspecto é que a gente tem uma ampla circulação desse material. E vou dar 2 exemplos para isso. O primeiro deles é que um papiro oxorrinto vai aí trazer fragmentos desse Evangelho de Pedro. E esse material vai estar atestando, vai nos ajudar a atestar que por volta do ano 200, esse texto já estava em circulação no Egito.
Além disso, a gente também tem diferentes autores da patrística nos informando uma certa aceitação desse material. E eles vão estar aceitando esse material por conta das referências ou de informações que ele dialoga em comum com os textos que hoje estão no Novo Testamento. É o fato de que a tradição do Evangelho de Pedro ser amplamente ao longo dos anos alargada, então há várias camadas textuais, várias camadas orais, entre elas que vai colocar Jesus saindo do túmulo e tendo aí os guardas como os primeiros que teriam atestado essa ressurreição, entre outros elementos que vão levar a condenar o material e não ter, logicamente, sido incorporado ao cânon. Nesse sentido, a gente começa a perceber que essa tradição também de Pedro com Roma, ela é uma tradição mais tardia, uma tradição inventada sobre Pedro em Roma. É Antioquia que vai deter aí uma predominância, pelo menos nos primeiros séculos, sobre esse vínculo de produções de memórias, de produções de textos, com atribuição a Pedro. Enfim, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem dúvidas e comentários aqui embaixo e até a próxima!